Oi, bem-vindos e bem-vindas de volta para essa que é a oitava aula do curso Van Gogh, a pintura do deslumbramento. Na última aula, nós terminamos com um momento bastante importante, na verdade até decisivo, na vida do Vincent, que foi a viagem dele para o sul da Bélgica, na região de Borinage, onde ele foi desempenhar a função de evangelista na população ali naquela área, em especial entre os trabalhadores das minas de carvão. O que ele vai encontrar ali em Borinage é um cenário de miséria absoluta. Essas cenas que nós estamos vendo não foram captadas naquela época, óbvio, nem existia ainda câmera cinematográfica. Essas cenas fazem parte de um documentário que foi filmado nos anos 30, ou seja, passou mais de 50 anos depois da passagem do Vincent por essa região e não tinha mudado praticamente nada. Ele descreve nas cartas para o Theo os trabalhadores das minas como pessoas magras, pálidas, com uma fisionomia que denunciava uma exaustão e um abatimento muito grande. Conta das mortes por sufocamento ou por explosão de gás. Poucos meses depois dele chegar em Borinage, ele decide descer junto com os trabalhadores, acompanhado de um guia, na mina que era a mais antiga e a mais perigosa, que se chamava Marcás. Ele descreve tudo o que ele viu ali numa carta para o Theo também, conta que eles desceram mais de 700 metros debaixo do solo, detalha a estrutura da mina, inclusive usando os termos técnicos, conta também de um detalhe anedótico, que é o fato de que existia um estábulo lá embaixo, porque eles precisavam de cavalos para fazer o transporte do carvão que era extraído. Acontece que existiam trechos na mina que eram tão estreitos e tão tortuosos que esses cavalos não conseguiam acessar. E o Vincent conta que o transporte do carvão nessas áreas era feito em vagões pequenos, sob trilhos, e quem operava esses vagões, principalmente, eram crianças, tanto meninos quanto meninas, como a gente está vendo aqui nessa ilustração. E a questão é como que o Vincent reage a tudo isso que ele vê, e em específico qual a concepção que ele forma sobre os mineiros e as mineiras também, porque existiam mulheres que trabalhavam ali, e a concepção dele é marcada por uma ambivalência. É fato que o Van Gogh nunca desenvolveu uma consciência social mais densa, mais política, mas também não deixa de ser fato de que ao longo dos 2 anos que ele fica em Borinage, ele acaba desenvolvendo uma empatia pelos mineiros, ou então pelo menos uma forma particular de empatia. Inclusive ele chega a condenar um preconceito que existia em relação a essas pessoas, de que seriam um bando de criminosos, de bêbados, de prostitutas. Essa era uma visão bastante corrente. Durante o período que o Vincent mora nessa região, ele produz essa aquarela, é uma das primeiras que ele realiza, e aqui, de uma forma muito inicial e muito incipiente, nós conseguimos perceber a sensibilidade do Van Gogh para a cor. Ele usa só 3 tons, é um trabalho bem simples. A preocupação dele aqui parece ser bem mais registrar a estrutura dessa fábrica, mas em termos da sensação que é transmitida, mais uma vez nós encontramos o que já existia nos desenhos anteriores que nós vimos. Existe aqui aquele distanciamento, a sensação de vazio, de solidão. Só que diferente daqueles trabalhos, aqui o Vincent coloca uma figura humana, mas é uma figura tão pequena, tão diminuta, que isso acaba, na verdade, acentuando essa impressão de solitude. Seja como for, o foco dele nesse período não era a arte, era a religião, e a postura dele como evangelista vai se tornar uma mistura de martírio com uma espécie de franciscanismo. Ele doa a própria roupa e comida para os trabalhadores, abre mão da hospedagem, que ele achava muito luxuosa, porque era uma casa bem melhor que aquela dos mineiros. Então Van Gogh decide morar num casebre, onde ele vai dormir numa cama de palha, e esse frenesi religioso, digamos assim, vai se tornando cada vez mais extremo. Ele passa a andar descalço no inverno, por exemplo, usa as mesmas roupas que os mineiros usavam, chega até o ponto dele parar completamente de tomar banho, porque ele dizia que o sabão era um luxo, e um luxo pecaminoso, ainda por cima, e as autoridades religiosas, quando ficam sabendo disso, óbvio que não vão aprovar a atitude dele, falam que ele estava vivendo em condições que ofendiam a dignidade do posto eclesiástico e não permitem que ele continue como pregador na região. Pouco tempo depois dessa proibição, o Theo vai para Borinage fazer uma visita, fica aborrecido ao ver essa situação
em que o Vincent estava vivendo, questiona esse modo de vida dele e também expõe o fato de que essas atitudes muito radicais que ele veio adotando estavam causando muita infelicidade na família, sendo que o pai do Vincent era quem ainda bancava ele, e nessa época o Van Gogh já tinha 26, 27 anos. Obviamente que o Vincent vai ficar profundamente magoado, escreve depois uma carta bastante áspera para o irmão, e pela primeira vez em 7 anos eles param de se falar. O Van Gogh continua na região de Borinage tentando encontrar um outro rumo para ele, até que cerca de 10 meses depois daquele episódio, ele faz uma visita para os pais, e antes dele ir embora, o pai chama ele e entrega 50 francos que o Theo tinha deixado para o Vincent. E com isso começa uma relação de dependência financeira entre os dois que vai permanecer até a morte do Vincent e que vai ser uma fonte de muita angústia, de muito ressentimento para ele, porque ele passa a se sentir um peso nos ombros do irmão mais novo. Esse primeiro auxílio leva ele a mandar uma carta para reatar as relações com o Theo. Nesse meio tempo, o Theo tinha conseguido uma posição permanente na Goupil em Paris, onde ficava a matriz, e nesse período a possibilidade de se tornar artista já vinha se tornando cada vez mais forte e mais concreta na mente do Van Gogh. Até que em agosto de 1880, finalmente, ele decide abandonar a carreira religiosa e seguir o caminho das artes. Além de passar a desenhar com mais afinco, o Vincent passa também a estudar a arte do desenho. Para melhorar a técnica, ele arranja alguns manuais bastante populares na época, como por exemplo o curso de desenho do Charles Bargue, um pintor sem grande relevância, mas esse é um manual que foi escrito em colaboração com Jean-Léon Gérôme, que foi um dos maiores artistas acadêmicos da arte francesa. E como dá para ver nessa imagem aqui, esse tipo de livro era composto por uma série de desenhos de referência, modelos. No caso do Bargue, o foco é no corpo humano, e o aprendiz ia copiando cada exemplo para aprimorar a habilidade manual e para alcançar um domínio considerável na representação da fisionomia, da musculatura, das articulações, das poses e tudo aquilo que envolvia a construção de uma imagem bem-sucedida em termos acadêmicos da figura humana. Depois de fazer uma série de cópias desses modelos, o estudante passava para a cópia de obras inteiras. Então, por exemplo, aqui à esquerda nós temos um desenho do século XVI, do artista alemão Hans Holbein, ou Hans Holbein, eu não sei qual é a pronúncia certa, e à direita está a cópia feita pelo Bargue e que faz parte do manual. E aqui está a cópia que foi feita pelo Vincent com base na cópia do Bargue. Dá para perceber que é uma reprodução mediana, digamos assim. O corpo, até que o Vincent consegue copiar com mais fidelidade, mas a cabeça sofre uma deformação bem considerável. Mas esse exemplo eu acho que é importante porque mostra que o Van Gogh não desejava simplesmente ser um desenhista ou ser um pintor. Ele desejava algo muito concreto e específico, que era ser um artista sério e profissional. E qual que era a principal maneira de se obter essa formação e ser alçado ao nível de um artista de carreira, digamos assim? Era através da cópia incessante das maiores obras do passado. Tanto isso é verdade que se a gente conseguisse voltar no passado e fosse fazer uma visita no Louvre, a nossa experiência, o que nós íamos ver lá, ia ser muito diferente da experiência de hoje em dia. Não só porque não ia existir essas multidões extremas que nós temos hoje em dia, mas porque ia ser muito comum se deparar com uma cena que nem essa, de vários pintores, de vários escalões, pintores amadores, estudantes, até mesmo aqueles profissionais, homens, mulheres, todas essas pessoas copiando as telas da coleção do museu. O Vincent vai seguir essa cartilha acadêmica de estudo, e isso contrasta com a imagem que nós temos dele como um artista que sempre foi vanguardista, inovador, moderno, rebelde. Na verdade, no início da carreira dele, pelo menos, ele se mostrou bastante empenhado em obter uma formação tradicional acadêmica. Mas é óbvio que ele vai buscar copiar obras que de alguma forma tocassem a sensibilidade dele, inspirassem o tipo de artista que ele queria ser. Então, obviamente que um dos artistas que ele vai copiar vai ser o Millet. Essa aqui é uma das pinturas mais célebres dele, o Semeador, e que traz todas aquelas características que nós já vimos em aulas passadas. Então, por exemplo, a monumentalidade do corpo. Nós temos essa figura que domina
quase todo o espaço da tela. Diferente das obras do Millet que nós já vimos, aqui o trabalhador está em movimento, existe toda uma energia que está carregada, que está concentrada nessa pose. Nós não vemos as feições do rosto dele, e isso faz com que ele ganhe um aspecto de um tipo, de um arquétipo. De certa forma, é como se ele representasse todos os camponeses. E ainda que seja uma obra realista, o fato de ser um semeador dá uma carga simbólica para essa pintura. Esse quadro, de certo modo, simboliza a própria ideia do começo do ciclo da vida. O Vincent tem um fascínio bem grande por essa obra, ele copia ela não uma vez, mas várias vezes. Essa é uma das cópias que ele faz. Eu acho até que parece um pouco um espantalho esse camponês dele, mas eu acho que o importante é que falta ainda a capacidade de retratar aquela força, a intensidade, o vigor que o Millet conseguiu dar para a figura dele. E isso fica bem presente nas mãos, que o Vincent não consegue, digamos assim, realizar com todo primor. O Vincent não copia só pinturas, ele copia também esculturas, como nós estamos vendo aqui. Esse é um trabalho de um artista francês contemporâneo chamado Jules Dalot. E se a gente parar para pensar, essa obra, tematicamente, ela é muito similar ao Semeador do Millet, porque aqui também nós temos a representação da vida do camponês, e além disso também está presente aqui aquela ideia do ciclo vital, do começo da vida. Assim como o semeador, jogando a semente, cultiva a terra, a amamentação é o momento de um cultivo de um novo ser. No próximo encontro, nós vamos ver como que o Vincent busca dar um passo à frente nesse esforço de se profissionalizar na arte. Inclusive, nós vamos ver quando ele se matricula numa academia de belas artes, que é um fato que eu acho que é pouco conhecido na trajetória dele. Então vai ser um encontro bem interessante e te espero lá.